plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje ações que discutem a validade do pagamento das emendas de relator. A medida ficou conhecida popularmente como orçamento secreto. As emendas feitas ao Orçamento Geral da União, denominado de Lei Orçamentária Anual, enviada pelo Executivo ao Congresso todos os anos, são propostas por meio das quais os parlamentares podem opinar ou interferir na destinação de recursos públicos por compromissos políticos que assumiram durante os mandatos nos seus estados ou municípios. Essas emendas podem acrescentar, suprimir ou modificar determinados itens do projeto de lei orçamentária enviado pelo Executivo. Existem 4 tipos de emendas feitas ao orçamento e uma delas é a emenda do relator. As emendas do relator são feitas pelo deputado ou senador que naquele determinado ano foi escolhido para produzir o parecer final sobre o orçamento, o chamado relatório geral. Elas foram criadas em 2019 e aplicadas a partir de 2020. 4 partidos, PV, PSOL, PSB e Cidadania, entraram com ação no Supremo questionando a transparência dessas emendas. Isso porque o pagamento não exigia identificação de quais parlamentares solicitaram a verba, nem determinava a distribuição igualitária entre deputados e senadores. Para as legendas, essa liberação de recursos prejudica a moralidade, a legalidade, a transparência, a publicidade e o controle social das contas públicas. Em novembro do ano passado, a presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, que é a relatora do caso, suspendeu temporariamente os pagamentos das emendas de relator e determinou que o Congresso criasse um sistema para dar publicidade aos gastos. A decisão da ministra foi confirmada pelo plenário do STF por maioria de votos. Depois, a ministra Rosa Weber liberou as emendas, considerando suficientes as medidas adotadas pelo Congresso Nacional na tentativa de dar mais transparência ao processo. Agora o plenário julga se essa modalidade de liberação de recursos é constitucional. Na sessão dessa quarta-feira, houve as sustentações orais. Nos últimos 3 anos, foram mais de 20 programações por ano, onde o relator geral pôde atuar livremente. Esse acesso irrestrito ao orçamento público propicia de modo indiscriminado a distribuição de recursos ao alvedrio de uma só pessoa. Um parlamentar pede por ofício e o relator geral determina o empenho. Ele é quem entende onde deve ser a emenda parlamentar empenhada e executada no programa que lhe aprovém. É uma operação escusa e arbitrária, sem nenhum critério socioeconômico. O que se fez em termos de aplicação para a saúde pública das pessoas? O que se fez em termos de proteção para as escolas e para o ensino brasileiro? A resposta é que nós não sabemos. Infelizmente, não sabemos, porque, ao fim e ao cabo, tem marcado o orçamento secreto um sigilo e uma tentativa de burlar decisão judicial já proferida pelo Supremo Tribunal Federal e já referendada pelo plenário. A influência do Poder Legislativo sobre a execução orçamentária, por meio de normas infraconstitucionais. Portanto, não há qualquer tipo de impedimento. E, como já dito, existe sim um dispositivo expresso que remete às regulamentações do Congresso Nacional. Isso quer dizer, excelências, que a ausência de expressa previsão constitucional não significa que essas emendas apresentem qualquer contrariedade intrínseca em relação à Constituição. Historicamente, o orçamento é uma decisão legislativa. Certo que o Executivo, ele propõe e ele executa, mas é o Legislativo que decide. Os parlamentares conhecem muito melhor a realidade dos seus representados do que órgãos burocráticos situados na capital. Então, eles têm legitimidade constitucional, eleitoral e política para deliberar sobre o orçamento. As emendas aprovadas, inclusive as de relator,
transformam-se em programações submetidas a todos os critérios de especificação dos demais programas de trabalho que compõem a elaboração da lei orçamentária, de modo igual ao das programações de iniciativa do Executivo. E a sessão plenária terminou há pouco. Nós vamos conversar com a repórter Marta Ferreira, que tem mais informações. Boa noite, Marta. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Pois é, nesse primeiro dia de julgamento, houve a leitura do relatório por parte da relatora, a ministra Rosa Weber, e, na sequência, as sustentações orais. Foram 8 no total, além da manifestação da Procuradoria-Geral da República. Falaram os advogados dos partidos, os advogados da Câmara dos Deputados e também do Senado, o advogado-geral da União e também de partes interessadas no processo. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima semana com o voto da relatora, a ministra Rosa Weber, e também dos demais ministros. Cadu. Obrigado, Marta.